Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo, né? Vamos voltar aqui à nossa aula de clínica cirúrgica, né? Da onde eu parei exatamente, tá bom? Nós paramos aqui, ó, no critério de escolha para o uso da anestesia geral, né? Primeiramente, manutenção da respiração. Eu tenho que manter a respiração de alguma forma, seja por aparelho ou suplementar, né? Dependendo do tipo de anestesia que eu quero alcançar. Então, se é geral, o paciente vai ter que ser entubado, tá bom? Fica aí subentendido que ele está sendo entubado, vai entrar com oxigênio suplementar, tá bom? Ó, na dosagem do ventilador, né? Entre os 21% de oxigênio mais o outro ar, né? Que o aparelho de respiração mecânica ele possui a entrada do oxigênio puro e do ar comprimido, tá bom? Manutenção da circulação, né? Eu preciso manter uma circulação estável para manter o funcionamento dos meus órgãos, tá bom? Então, quando eu falo manutenção da circulação, está envolvido aí, né, todo o equilíbrio hemodinâmico, tá? Por quê? Porque eu preciso manter uma pressão adequada, uma circulação adequada, né? E isso vai basear-se no efeito conotrópico e inotrópico do coração, tá bom? Quando eu falo de inotropismo, eu falo de força contrátil do coração, a injeção, a regurgitação, a injeção de sangue através do miocárdio, tá? E conotrópico eu falo da velocidade de contração dele, tá bom? Então nós temos drogas adjuvantes aí que fazem a manutenção dessa condição, tá bom? E a integridade física do paciente, tá? Eu tenho que preservar isso. Então, posição, fixação, região a ser operada e tem que avaliar isso aí conforme o cirurgião determinar também, tá bom? Que aí vai entrar no campo de alçada dele. Vamos lá, tá? Anestesia regional, né? Que nós podemos ver a posição sentada, ou aqui pode ser uma peridural que fica com catéter, ou até mesmo o início de uma hack. Vamos lá. Nós temos aqui a subdivisão do aparelho, né, do aparelho locomotor, né, da sua coluna vertebral, as divisões de 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e as 5 vértebras pélvicas. Aí, mais adiante, nós vamos ter as soldas ósseas, né, chamada das vértebras coxígenas, né, lá no finalzinho, tá bom? Não é anatomia, mas é para você saber que a hack e a peridural é feita na região lombar, tá bom? Mais ou menos na L5. Beleza? Aqui nós podemos ver, ó, onde geralmente eles aplicam, ó, entre a L4 e a L5, tá bom? A hack anestesia, olha só, gente, realizada pela introdução do medicamento no espaço subaracnoide. A gente vai ver uma imagem agora, depois desse slide, muito esclarecedora, tá bom? Bloqueando os estímulos álgicos, né? Bloqueador devido à condução do bloqueio nervoso, devido à condução do bloqueio venoso, tá bom? Vamos lá. Olha aqui penetrando a dura mater, tá bom? Essa é a agulha, uma agulha especial, né? A colocação de um catéter. Vamos lá, aqui ó, essa imagem muito boa, gente. Reparem, tem uma diferença bem básica, né, na peridural para a hack e o alcance dela, né? A hack você aplica uma vez e bota o fármaco, o anestésico dentro do canal e esse fica peridural, por isso que o nome é peridural, tá bom? Vejamos aqui, ó. A peridural realizada pela injeção do anestésico no espaço epidural, tá? Ou peridural, onde irá se difundir por toda a condução nervosa, produzindo instabilidade aos estímulos álgicos, tá bom? Ela vai permitir a insensibilidade dos estímulos álgicos, tá? Vamos lá. Olha só, tá vendo aqui a colocação do cateter? Ele fica antes do espaço, tá bom? E se mantém, você pode aplicar pequenas doses durante a cirurgia e até mesmo depois da cirurgia, no pós-operatório. Imediato, é claro, tá bom? Vamos lá, essa daqui é muito esclarecedora, olha só. Nós temos aqui o espaço peridural, que é o da hack, tá bom?
e o espaço subdural, que é já na RAC, tá? Uma é a peridural e a outra é a RAC, anestesia, tá bom? Vamos lá. A punção é realizada com técnica especial, de modo a atingir o espaço peridural. O medicamento envolverá a dura mater, tá bom? Que é a membrana, tá bom? Olha só, vocês conseguem ver aqui, ó, nesse espaçozinho, tá? Já o espaço subdural, a agulha não penetra este espaço durante o procedimento peridural, mas na RAC sim, tranquilo? Vamos lá, olha só, drogas utilizadas na raquianestesia e na anestesia peridural. Bupivacaína é a mais utilizada, tá? É empregada em procedimentos operatórios prolongados, porque uma duração maior, tem uma estabilidade maior, tá? Pode vir acompanhada de vasoconstritor, adrenalina ou glicose. Pessoal, quando eu falo de vasoconstritor, são medicamentos adjuvantes que ajudam na contração dos vasos sanguíneos. Por quê? Porque eu potencializo a absorção a longo prazo, ela vai absorvendo de pouquinho em pouquinho, tá? Mantendo aquela duração. Por isso que falo com vasoconstritor ou sem vasoconstritor, tá bom? Sem vasoconstritor absorve muito rápido e rápido também é sintetizada no organismo. A lidocaína é empregada em procedimentos mais curtos. Pode vir acompanhada de vasoconstritor, adrenalina ou glicose. Ou pode não vir acompanhada, tá bom? Use uma outra também chamada mepivacaína, que não está aqui, tá? Ela já vem nos opcionais dela, né? Agregados junto a ela, com ou sem vasoconstritor, beleza? Vamos lá. Como eu prometi para vocês, não vou cobrar tanto medicações, tá? Características da raquianestesia e da anestesia peridural. Vamos lá. Tipo, raquianestesia. Perda total da sensibilidade dolorosa. Perde? Claro que perde, né? Tá interrompendo a comunicação dos nervos com o sistema nervoso central. Perda motora e da sensibilidade. Perde também, porque bloqueia essa condução. Tanto o aferente quanto o eferente, tá? Sistema nervoso central. Quem tiver dúvida, dá uma revisada no sistema nervoso central e pesquisa sobre nervos aferentes e eferentes e os que fazem os dois serviços, tá? Pode-se anestesiar desde a região mamária, né, a região mais alta, até os membros inferiores, tá? Pega toda essa região. Vamos agora para a anestesia peridural. Amplo efeito de supressão da dor. Ela não tira totalmente dos movimentos, tá? Mas ela suprime a dor. Redução da motricidade, como eu acabei de falar, né? Ela reduz a motricidade, não quer dizer que tire por completa, tá bom? Manutenção da sensação tátil, tá? Você perde a sensação tátil, uma boa parte dela, né? Pode-se anestesiar desde a região abdominal até os membros inferiores, tá bom? Aqui, posicionamento do paciente pode ser sentado ou deitado. Geralmente eles fazem deitado no centro cirúrgico, né? E se vocês repararem, também é o mesmo procedimento para retirada de líquido para exames para diagnosticar a meningite, por exemplo, tá bom? No caso desses exames, faz deitado ou sentado também, tá? Aí, quando criança é mais complicado, você tem que mobilizar a criança, né? E sabe que isso é um procedimento arriscado já, né? Tudo que envolve coluna já é um procedimento arriscado, tá bom? Vamos continuar. Olhem só as agulhas, né? Você vê o bisel dela bem amolado, um pouco mais largo, né? Você percebe pela força que você sente na penetração, né? Só que não é um procedimento da enfermagem, tá bom, gente? É exclusivo médico, né? Ele tá fora do nosso campo, tá? Mas a gente auxilia. Só que ele é um ato médico, tá bom? A anestesia nessa região é ato médico. Vamos lá, observação. Tá? Indicações, cirurgias obstétricas, tá bom? Já tinha falado na aula passada. Cirurgia abdominais e intraumbilicais. Moçada, geralmente por vídeo, tá bom? Contraindicação: hipovolemia, cardiopatias, infecção local, convulsão, sepsemia, bacteremia, síndromes hemorrágicas, uso de anticoagulante. Olha, o uso de anticoagulante pode causar sim algum prejuízo, porque vai diminuir o tempo de coagulação, né, o tamponamento, tá bom?
Hipovolemia, você já conhece esses termos, então não vou entrar em detalhes com eles, mas preste atenção que ele tem todas essas contraindicações, por isso que tem uma escala de ASA que é muito bem avaliada antes da cirurgia, tá bom? A raquianestesia, hipotensão grave, cefaleia pós-raque. Olha só, hipotensão grave. Por isso que entra os cristalóides aí expansivos, né? O soro glicosado, desculpa, o soro glicosado não, o soro fisiológico e o soro ring lactato, né? Que é o mais usado no pós-raque, tá ok? Peridural, dor lombar, né? Pô, você penetrou ali. Não que a raque não vá ter, a da raque também tem. Só que por permanecer o catéter na peridural pode causar um pouquinho mais de dor. Hematoma e toxicidade, dependendo da droga. Vamos lá, pessoal, observação, cefaleia pós punção lombar. É comum porque perde uma quantidade do líquido cefalorraquidiano. Então essa perda diminui a pressão intracraniana que causa a dor de cabeça, tá bom? É esse o fluxo. É isso que acontece, por isso que tem muita reclamação. Mas isso passa em até 3 dias. Vamos lá. Cefaleia pós-lombar. Acho que até adiantei aqui. Vamos lá. Também denominada cefaleia pós-espinhal ou cefaleia espinhal. Constitui queixa pós-operatória frequente, tá? Ocorre frequentemente em parturientes jovens e em pacientes com menos de 40 anos. Eu acho que depois dos 40 anos você acostuma a ter dor de cabeça para pagar as contas. Deve ser por isso. Tá bom? Não, gente, desculpa, é uma piada. Mas é porque há uma diminuição, né? Você tem um espaçamento maior, né? Conforme vai passando a idade, né? Você consegue ver isso em tomografias. Como não é comum vocês estarem vendo ainda, vocês vão ver isso aí em estudos de imagem, né? Tomografias. Você vê que tem um espaçamento maior das membranas, grossura, falando de uma forma mais clara, pacientes mais velhos. Então por isso que quanto mais novo pode ter mais esses efeitos, tá bom? Está ligada ao extravasamento do líquido cefalorraquidiano na dura mater, tá bom? Perda do líquido, né? Extravasamento é porque está saindo, tá saindo, tá perdendo o líquido cefalorraquidiano e está diminuindo a pressão intracraniana, tá? Localiza na região occipital, olha, mais na região posterior do crânio, você sente essa dor, porque lá está o cerebreiro, é onde mais você vai sentir a perda, tá bom? Desaparece entre 1 a 3 dias, como eu havia falado, né? Mas pode durar 2 semanas em casos mais extremos, olha, mas não é comum, tá, gente? Isso aí é muito raro, tá bom? Tratamento da cefaleia pós punção lombar. Vamos lá definir o tratamento. Isso sim é muito importante para nós, tá? Isso aqui vai estar diretamente ligado à enfermagem, tá? Repouso restrito ao leito por 24 a 48 horas, né? Hidratação venosa rigorosa não é que eu vá botar direto o soro sem ter uma quantidade aí planejada, uma quantidade de gota a hora, né? Não posso, porque se eu também encharcar demais no paciente, eu posso comprometer os rins dele, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Mas eu posso aí botar cerca de 1,5 litro a 2 litros por dia, tá? Geralmente fica aí estimado em um frasco de soro a cada 12 horas, 10, 12 horas, tá? Isso aí vai depender da conduta médica. Mas você que vai fazer o cálculo da vazão de soro, tá bom? Cintas abdominais, por quê? Com a cinta abdominal eu reduzo o volume da laceração, né? E também aumenta a pressão. Isso pode ajudar a recuperação do líquido cefalorraquidiano também, tá bom? Cafeína por via oral ou endovenosa. Gente, a cafeína para se fazer intravenosa, ela é muito cara, tá? Isso aí é até questão de contrabando das fábricas de refrigerante, entenderam? Não é comum de estar fazendo isso, mas temos nas UTIs, tá bom? E é uma dosagem bem pequena, tá? Injeção de 5 a 20 ml de sangue autólogo. Esse sangue autólogo, geralmente, são procedimentos que o paciente ele quer se doar sangue, né? Ele faz a retirada de 1 ou 2 bolsas, né? Antes da cirurgia, bem previamente.
e pode pedir para aplicar nele durante a cirurgia, né? Aí não tem contraindicação porque o sangue é dele mesmo, né? Então não tem risco de infecções nem de rejeição. Só que nessa situação você retira o sangue do próprio paciente e injeta no local do sítio da punção, tá bom? Isso daí vai dar uma aliviada bem significativa, tá? Então esses são os principais cuidados e fica aí a dica para vocês, que isso daí é bem importante, hein? Olha, a prova tá aí, tá? Essas são as referências e com isso nós terminamos a aula de anestesiologias. Ela foi da anestesiologia, foi bem longa, né, essa, mas vamos lá. Ela acaba aqui. Vamos então para a próxima aula, que está diretamente ligada à enfermagem, principalmente ao enfermeiro, né? É uma função exclusiva essa avaliação de Aldrich-Kurik, né? Então vamos lá, pessoal. O índice de Aldrich e Kurik, né? Criada em 1970, a escala ou índice de Aldrich-Kurik é um importante instrumento de avaliação e assistência do paciente na SRPA, tá? Ou na SRPA ou na URPA, não vai depender do local. O nome não vai importar muito, tá? Adaptação para a alta da URPA, tá? As primeiras 24 horas no pós-operatório exigem atenção da equipe multidisciplinar, tá? Que acompanha o paciente desde a sua entrada na URPA até a transferência ou a alta. É importante a atenção quanto ao trato do paciente sobre a resposta do mesmo quando a metabolização do anestésico e sua excreção, bem como a hemodinâmica do paciente. Pessoal, resumindo, olha só a situação. Quando eu pegar o paciente, ele vai estar suprimido, né? A anestesia ela suprime também algumas funções, por isso é necessária essa avaliação, mas temos que analisar que a SRPA não é internação. Caso não tenha esse retorno, o paciente vai ser transferido para a UTI, tá? Não tem isso aqui no slide escrito, mas você vai encontrar nos livros. Quem faz essa transferência? Quem é o responsável? O anestesista junto com o enfermeiro, tá? Porque o paciente está monitorado, ele vai estar lá com cateter, ventilação mecânica, monitorização cardíaca, né? Até mesmo às vezes com um balão de Swan Guns ou alguma outra coisa para avaliação da hemodinâmica do paciente, tá? Então ele vai estar, é um paciente bem crítico, né? Um paciente que vai se manter coralizado para ventilação mecânica, então esse paciente não fica internado na SRPA, né? Geralmente estimam aí o tempo para 24 horas, né? Mas o quanto antes sair da SRPA, melhor, tá bom? Então nós temos esse índice de Aldrich-Kurik justamente para ficar fazendo essa avaliação. E ela fica nas primeiras horas. Só que isso vai depender de cirurgia para cirurgia, tá bom? Então nós vamos ter uns scores pontuais ali de 0 a 2 pontos, né? Para os nossos sistemas, tá? Nossos sistemas de atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação, tá? Mas a saturação está envolvida junto com a respiração. Então a saturação normal aí tem que estar acima de 95, né? Nós temos que respeitar os valores basais, tá bom? Vou passar aqui para o próximo, tá? Adaptação para a alta da SRPA. Para garantir a segurança do paciente nesse período, é essencial que a equipe de enfermagem adote e desempenhe alguns cuidados específicos até que se obtenha a estabilidade hemodinâmica e os reflexos protetores. Cuidados intensivos, tá? Lembra que eu falei? Olha só, uma SRPA é bem equipada, tá? Sinais vitais sistemática e periodicamente, né? Pode avaliar a qualquer momento ou em períodos de tempo. A monitorização é constante. Vias aéreas pérvias, né? Às vezes pode estar entubado. Então você tem que estar olhando para o monitor também do ventilador mecânico. E a recuperação da sensibilidade e da consciência, tá? Moçada, quando eu falo aqui para vocês, a SRPA, dependendo do hospital, né? Tem um hospital que você tem lá, só na SPA, um enfermeiro, uns 2 técnicos e às vezes até um fisioterapeuta para cuidar lá dos ventiladores, né? Que é o suporte ventilatório, que hoje em dia está se tornando mais comum isso, tá? Nas UTIs, por exemplo, já tem a obrigatoriedade do fisioterapeuta intensivista plantonista, ele que cuida dos parâmetros de ventilador.
Na ausência dele, nós também cuidamos, né? Nós, os médicos, isso aí também é nossa prerrogativa. E o técnico que ajuda também no suporte, né? Uma medicação, um controle, para ajudar também. Mas a avaliação dos índices de Aldrete-Cooley é do enfermeiro, tá ok? Então, só para ficar bem claro, tá? E vamos passar para o próximo. É a adaptação para a alta da URPA ou da SRPA. A recuperação pós-anestésica compreende uma importante etapa dos cuidados perioperatórios, tá? No caso aí, no pós-operatório imediato, tá? É um processo dinâmico que ainda na sala de cirurgia e se estende-se até a recuperação completa do paciente. O tempo de permanência do paciente na URPA é fundamental no manejo do fluxo do paciente cirúrgico e repercute tanto na capacidade de atendimento ao centro cirúrgico quanto no custo global do paciente. E olha só, quando eu faço um pré-operatório muito bom, eu tenho aí um controle intraoperatório e pós-operatório bom também, isso aí vai otimizar o tempo de internação, ele vai sair mais rápido do hospital. Confere isso? Então imagine, eu estou lá, preparei todo o paciente e estou fazendo a avaliação dele pós-operatória. Ele retornou ao seu estado de alerta, ele já tem que estar lá no seu quarto, na sua origem, seja na enfermaria ou no apartamento, né? Que hoje em dia temos separações. Isso é muito comum aí nos hospitais particulares, tá? Enfermarias e apartamentos, tá bom? Isso vai comprometer, vai influenciar no tempo de estadia hospitalar, tá? É por isso que as doses elas recebem manutenções, tá? Eu tenho uma previsão de cirurgia de 1 hora, eu vou ali fazer uma anestésia que vai perdurar mais ou menos 1 hora, 1h15, 1h10, e vou dar manutenção caso esse paciente necessite de um maior tempo de cirurgia. Só que a minha avaliação já começa ao sair da sala de cirurgia para o SRPA, porque já está contando tempo de reabilitação, de recuperação dos índices de respiração, consciência, motricidade e tudo, tá bom? Então, por isso que eu tenho que estar fazendo esse acompanhamento constante. Tem um limite aí a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, tá bom? Vamos lá. Como eu consigo fazer isso? A atualização de pontos, tá? De uma tabela para avaliar o estado clínico de paciente teve sua origem em 1953, quando a anestesiologista americana Virginia Apgar começou a avaliar o RN e criou sua sistemática. Moçada, olha só, o processo de avaliação da escala ganhou o nome dela, tá? O nome dela é Virginia Apgar mesmo. Lógico que teve outras atualizações. Só que, por que eu coloquei isso? A escala de Aldrete-Cooley também é da década de 70, né? E teve atualizações em 95 e já deve ter sofrido outras atualizações. Professor, existe adaptação dependendo do local onde se faça a cirurgia ou do hospital? Existem adaptações locais? Podem adotar outros protocolos de avaliação? Podem, baseados nesse ou protocolos mais novos que estejam em estudo, tá bom? O campo das ciências biológicas, principalmente da saúde, não para de evoluir, tá bom? Por isso que eu quero que vocês fiquem ligados que a aula que eu estou dando hoje aqui, amanhã já pode sofrer alterações. Por isso que a gente está todo o tempo se atualizando, tá? Quem tiver algo mais novo e quiser participar lá no grupo, pode postar no grupo, tá bom? Será analisado e até acrescentado, tá ok? Vamos lá, adaptação para a alta da UPA, tá? Moçada, é uma continuação do slide, vamos lá. Em 1970, olha, ó, foi em 70 mesmo, sabe que era 73, mas vamos lá. Aldrete e Cooley propuseram um sistema verbal numérico, né, de avaliação pós-anestésica, permitindo uma coleta de dados com critérios definidos, realizado pela equipe de enfermagem. Em 1995, o índice de Aldrete-Cooley foi submetido a uma revisão e atualização. O índice
o índice visa avaliar as atividades motoras, respiratória, circulatória e neurológica, né? Como eu falei para vocês, foi aderido aí a saturação também, que é um complemento da respiratória, tá? Com pontuação que varia de 0 a 2 pontos de parâmetro. Vamos lá. Olha só, gente, nesse próximo slide eu tenho aqui os indicadores de recuperação anestésica, tá bom? Que é a rapidinho, só um minuto. Indicadores da recuperação anestésica, tá? Que é a pressão arterial estável. Eu tenho que ter uma média de pressão ali. Que vamos destrinchar essa pressão aí no próximo slide, que tem uma porcentagem, né, de 20, 40 e 50% do índice de entrada. Tá? Eu vou explicar lá um pouquinho mais na frente. Mas eu tenho que ter aqui, para liberar o paciente, uma pressão estável, tá? Função respiratória adequada. O paciente já está respirando sozinho, sem suporte, está saturando bem, tá bom? Nível de saturação de oxigênio adequado em comparação ao valor basal. Movimento espontâneo ou sob comando. Movimento espontâneo quando ele se move sozinho. Ó, ele está coçando o nariz, ele está mudando de posição na maca. E sob comando quando eu peço para ele apertar minha mão, quando eu peço para ele levantar o joelho, a perna e assim por diante, tá? E o nível de consciência, né? Aí você tem alguns também níveis de consciência, né? Não está consciente, tá com rebaixamento da consciência ou está contactante, está respondendo, tá falando, tá tranquilo já, tá bom? Vamos lá, adaptação para a alta da URPA, tá? Scores, tá? O 0 é condição clínica de maior gravidade, ele ainda não está apto, né? Ele está numa ventilação mecânica, ele ainda está em situação de anestesia geral, ele está sob ventilador mecânico, monitorado, então tem que avaliar dessa forma, tá bom? Condição clínica intermediária, né? Geralmente ele vai ter um ou dois itens aí que vão ser pontuados com 1, né? Geralmente é o estado de consciência, tá? E a resposta motora. Geralmente são esses, por isso que é de 8 a 10, tá? Condição clínica adequada é o 2, tá? Isso vai depender da cirurgia, da quantidade de anestésico, do tempo da cirurgia, do porte cirúrgico, tudo isso está envolvido. Por isso que é uma crescente. Vocês tiveram aí uma evolução do centro cirúrgico até esse ponto, tá bom? Então vamos continuar aqui, o próximo slide. Olha só, nesse próximo slide nós já temos uma definição mais detalhada aqui da avaliação de Aldrich-Couric, tá? Pelo índice de Aldrich-Couric, o paciente recebe a alta da URPA e é transferido para a unidade de origem quando alcança a pontuação total de 8 a 10 pontos. Gente, mas lembra que eu falei para vocês, professor, pode não alcançar esse 8 a 10 pontos? Pode continuar com 6, 7 pontos? Pode continuar nessa pontuação e ele vai ser transferido para a UTI. Por quê? Porque a SRPA não é local de internação. E a UTI eu tenho um direcionamento de enfermagem, uma horas de enfermagem acima de 17, né? Tá? Que é a assistência intensiva. Tá bom? O paciente vai estar constantemente monitorado sobre a visão do enfermeiro e sobre o auxílio do técnico ou auxiliar técnico, tá bom? É um serviço mais direcionado a pacientes críticos, tá bom? Pode acontecer isso? Pode. Cirurgia neurológica, né? Retirada de grandes massas tumorais cranianas, cirurgias cardíacas, transplante pulmonar, transplante cardíaco, então depende da cirurgia. Então uma cirurgia de grande porte, de grande risco, geralmente o paciente permanece em coma induzido, tá? Tá bom? Sedado, curalizado em ventilação mecânica, então ele não vai ficar internado na SRPA, e sim na UTI, ele vai ser transferido sobre a responsabilidade do anestesiologista e enfermeiro, tá? Então vamos lá. Como eu falei, tá? O índice de Aldrich-Couric na sua formatação lógica, né? Que é o nosso estudo. Atividade muscular. Movimenta os 4 membros, 2 pontos, né? Movimentou as 2 pernas, movimentou os 2 braços. Professor, mas quando não tiver uma perna, só mexer uma, tá contando como os 2, tá bom? Se ele não tiver e tiver reação motora no coto, onde foi amputado, se for o caso, ele vai ser avaliado como 2, tá bom? Então você tem que ter esse entendimento que nem sempre você vai ter um paciente 100%. Tá? Pode faltar um membro, pode faltar os 2, então você tem que estender a sua capacidade de análise,
tá ok? É capaz de movimentar os dois membros apenas, é só um ponto, tá bom? E é incapaz de mover os membros voluntariamente ou sob comando, é 0. Aí que eu tô falando pra você, ele pode estar sedado ainda, tá bom? Ou em coma induzido, até mesmo em coma, tá bom? Respiração, é capaz de respirar profundamente ou de tossir livremente. Sim, ele está fazendo isso sozinho, então em 2 pontos. Apresenta dispneia ou limitações respiratórias, tá? Aquela respiração profunda, né? Aquela respiração muito rápida, respiração... Tem uma avaliação de respiração, posso mandar para vocês depois, mas eu não vou cobrar esses termos técnicos de Crookeston, de GASP, eu não vou cobrar agora de vocês, porque isso aí é um assunto de urgência, emergência e UTI, tá bom? Mas vocês vão saber reconhecer aqui as respirações, tá? Aí nós temos aí os termos, né? Eupneico, né, que não está normal, dispneico e apneico, tá bom? Então, se você está vendo aí que tem uma limitação, a avaliação é 1. Se está em apneia, a avaliação é 0. Se está sob ventilação mecânica, eu não vou considerar, eu vou considerar 0, tá? Não está respirando espontaneamente, tá bom? PA em 20% ao nível pré-anestésico. Ah, professor, como que é esses 20% ao nível pré-anestésico? Opa, eu aferi ali a pressão, tá? No momento da entrada, antes da anestesia, e vi que estava ali 17 por 13. Como é que eu vou fazer esse cálculo? 20% menor da sistólica e 20% menor da diastólica. Eu vou ter essa média, eu tenho que fazer o cálculozinho, uma regra de 3 simples, tá? Então, eu tenho que avaliar assim, opa, então ele tá retornando, ele não tá... Porque no momento da cirurgia, existe uma ansiedade, então a pressão um pouco mais alta é até esperada, tá ok? Então, quando tá só 20% menor do que o pré-anestésico, então ele tá dentro dos 2% aqui, dos 2 pontos, então tá dentro desse score, então tá bom. Se a pressão tá 20 a 49% do nível anestésico, está menor, quase 50%, opa, tá 1. Então, ainda precisa estar sendo avaliado aí. Se a pressão está 50% menor que o nível pré-anestésico, opa, esse paciente está com 0 e vai continuar mais um pouquinho lá, vai continuar sendo observado, tá bom? Consciência, né? Que é o estado de consciência, está lúcido, orientado no tempo e espaço, que você geralmente coloca aquela sigla LOT, né? LOT, qual é a outra? Até esqueci. BAG, LOT, aí tem os negativos também, né? Desorientado, tempo e espaço, tem algumas outras, tá? Mas aqui a gente vai estimar como LOT, né? Que é lúcido, orientado, tempo e espaço, que é a pontuação máxima, que é 2. E desperta se solicitado, é aquela que você bota a mão no paciente, oi, doutor, fulano, cicrano, João, Maria, ele responde, oi, mas tá meio sonolento ainda, tá voltando, tá sob o efeito ainda de anestésico, mas já tá terminando, tá sendo sintetizado e excretado, né? Tá bom? Aí você tem aí as funções hepáticas e renais trabalhando juntas, tá? Lembrando que a eliminação renal é de 1 ml quilo-hora, tá ok? E aqui, vamos para a saturação, tá? Aqui é um complemento lá da respiração. É capaz de manter saturação de O2 maior que 92, respirando em ar ambiente? Tá? Nós temos aí um limite normal entre 96 a 98, geralmente é 97 a 98 a avaliação. Pode chegar a 99? Pode, tá? Mas chegou a 100 e passou de 100 hiperóxia, tem? Então vai ter também aí uma deixa eu lembrar aqui o termo correto, é alcalose respiratória, é isso, tá? Se tiver muito baixo eu posso ter uma acidose respiratória, mas isso aí é assunto também de UTI, vocês vão ver em UTI, mas é só para vocês saberem, acima de 92% respirando em ar ambiente, hoje em dia nem seria liberado, ele estaria no oxigênio suplementar. Por quê? O meu paciente ele tem que estar saturando em 95 para cima, acima de 94, tá? Que é o estado normal, segundo o ACLS, tá? De 2015 2020, tá bom?
Necessita de O2 para manter a saturação maior que 90? Opa, aí o paciente não pode sair. Se ele está em O2, ele tem que ficar acima de 94, tá? Olha, essa correção do Odret Cure foi de 95, tá? E ela está sendo adotada pela SOBEC, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Centro Cirúrgico, de Enfermagem Cirúrgica, desculpa. Sociedade Brasileira de Enfermagem Cirúrgica. E ela é de 2007. Lógico que ela já deve ter sofrido outras atualizações, tá? Mas isso dependendo do local. Aqui eu vou considerar conforme está nesse quadro. Por quê? É o que ainda está valendo lá na SOBEC, tá bom? Mas você tem que estar se relacionando que o normal de saturação por O2 é entre 97 e 98. 96 é aceitável também, 95 é permitido, tá? Mas 95 para baixo, né? 94 para baixo, eu tenho que entrar com oxigênio suplementar, tá bom? Abaixo de 86 é intubação. Não tem outra coisa, tem que intubar, tá? Mas isso aí é uma outra ciência, tá? Esse é paciente crítico, tá? Urgência, emergência, paciente crítico, tá bom? Mas qualquer questão da prova eu vou adotar esse quadro como resposta, tá ok? Tá? Suplementação de oxigênio é 0, tá bom? A presença de saturação menor que 90, mesmo com suplementação de oxigênio, é 0. Tá? Isso aí não vai acontecer hoje porque os ventiladores mecânicos aí te mantêm um suporte bom. Pode acontecer em pacientes que são DPOCs, né? São pacientes que têm doenças pulmonares obstrutivas, tá? Doenças crônicas como asma, como silicose, asbestose. Então eles podem manter uma saturação aí menor que 90. Aí você vai ver o paciente em um sinal clínico chamado de baqueteamento de falange, quando as falanges dos dedos ficam maiores. Lembra as baquetas de bateria? Por isso que chamam baqueteamento de falange. Tá ok? Vamos pro próximo. Moçada, esse aqui é o desenho, né, de uma avaliação de score de Odret Cure de uma instituição, tá? Uma instituição americana, claro, mas você tem outras em português. Eu não peguei do hospital, tentei pegar de um hospital para tirar foto, mas não tive esse tempo, mas prometo que vou fazer para as próximas aulas, tá bom? E aqui nós terminamos a nossa aula. Eu quero que vocês fiquem com Deus, tá? E respondam as perguntas de prova baseando-se no paciente, tá bom? É o paciente que tem que ser avaliado. Então, mesmo que eu tenha lá uma relação de cuidados grande, pré-operatório, eu tenho que ver que numa cirurgia de emergência ou de urgência eu não vou ter um pré-operatório muito satisfatório quando é urgência e não vou ter pré-operatório quando é emergência. Então eu tenho que destinar meu cuidado de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? Essa aí é a dicasinha de ouro, tá? O nosso exercício nossa prova será baseada no exercício que eu mandei para vocês, tá ok? Então a prova de vocês não vai ser tão difícil, mas ela vai necessitar de uma atenção e de que você direcione o cuidado pro paciente citado na questão, tá? Imagine lá que é você trabalhando já, tá bom? Não é para você pegar uma citação e colocar, tá? Você vai ter que usar o que você já estudou e direcionar o cuidado para esse cliente. É isso que eu quero, tá bom? Então, essa é a dica da prova. Vai ter questão objetiva sim, tá? Provavelmente 50% da prova vai ser objetiva, mas não quer dizer que seja 50% do número de questões, mas sim 50% do valor da prova vai ser de questões objetivas e 50% de questões subjetivas. Pode ser uma ou duas questões, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.